Campo elétrico. O que seria o campo elétrico? Quando colocamos uma carga em um espaço vazio, uma carga Q, assim, ela, como é uma carga elétrica, ela vai ter um campo em torno dela. Esse campo, por ela ser elétrica, ele se transforma em um campo elétrico. Então isso é o campo elétrico. Ao colocarmos uma carga qualquer, uma carga elétrica também, qualquer, próxima a ele, não tendo dentro dele, ela não tem força. Mas se a gente inserir ela dentro desse campo, essa carga Q, ela vai gerar força. Então a fórmula que a gente coloca para ele é justamente campo elétrico é igual a força sobre a carga. Para sabermos a intensidade do campo elétrico, a gente utiliza essa fórmula daqui, que justamente é campo elétrico, que é igual a constante vezes a carga elétrica em módulo dividido pela distância ao quadrado. Questão 1. Uma carga de 2C está situada no ponto P e nela atua uma força de 4N. Se esta carga de 2C for substituída por uma de 3C, qual será a intensidade da força sobre essa carga quando ela for calculada no ponto P? A questão dá três dados. Dá a força, que é igual a 4 newtons. Dá Q1, que é igual a 2 coulombs. E dá Q2, que é igual a 3 coulombs. Primeiro, para resolver a questão, temos que calcular o campo elétrico. E vamos usar essa fórmula, que é igual a F sobre Q1. Assim, E é igual a 4 sobre 2. Então, E é igual a 2. Então, já temos o valor do campo. Agora, precisamos do valor da força, que é o que ele pede. Então, a gente usa a mesma fórmula. E igual a F agora sobre Q2. E a gente substitui o E pelo 2. A força sobre a força, que é o que ele quer. E o Q2, que é o 3. Então, F, que é a força que ele pede, vai ser igual a 6 newtons. Segunda questão. Uma carga pontual Q, positiva, gera no espaço um campo elétrico, num ponto P, a 0,5 metros dela. O campo tem intensidade E igual a 7,2 vezes 10 a sexta, sendo o meio vácuo onde K0 igual a 9 vezes 10 a nona unidades. Determine que... Para resolver essa questão, primeiro a gente vai recolher os dados que foram dados. Ele deu a constante K, que é igual a 9 vezes 10 a nona. Deu a distância da carga, que é igual a 0,5 metros. E deu o campo elétrico, que é igual a 7,2 vezes 10 a sexta. Para resolver essa questão, a gente vai utilizar a fórmula E igual a K vezes o módulo da carga sobre distância ao quadrado. Agora é só fazer a substituição. O E ele já deu, que foi 7,2 vezes 10 a sexta. O K é a constante, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que é o que a gente quer descobrir, sobre a distância ao quadrado, que é 0,5, que ao quadrado fica 0,25. Faço 0,25 multiplicando, que vai dar 1,8 vezes 10 a sexta, igual a 9 vezes 10 a nona, que passo 9 vezes 10 a nona dividindo, aí vai ficar Q igual a 1,8
vezes 10 a sexta sobre 9 vezes 10 a nona. Divide isso daqui que vai dar 0,2 vezes 10 a menos 3. Passa a vírgula para lá, que é igual a 2 vezes 10 a menos 4. A resposta da questão é a alternativa A. Eu vou falar sobre potencial elétrico. Potencial elétrico também pode ser chamado de capacidade ou capacidade elétrica. A fórmula de potencial elétrico é V igual a K vezes Q sobre D. Sendo K uma constante que vale K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. O Q é a quantidade de carga que passa entre os pontos e o D é a distância entre os pontos. Diferente da fórmula de campo elétrico, o Q ele não é em módulo. Por quê? Porque no potencial elétrico é uma grandeza escalar e não vetorial. Então, sendo assim, o Q não vai estar em módulo e o D não vai estar ao quadrado. Por quê? Porque o campo elétrico ele mede tipo em área e o potencial não, é tipo direcionado, tipo do ponto A ao ponto B. Então a carga que vai passar do ponto A ao ponto B vai ser tipo direcionada, não vai ser tipo um campo. Então, sendo assim, a fórmula será potencial elétrico é igual a K vezes Q sobre D. Dois pontos A e B têm potenciais em relação a um nível no infinito, iguais a 150 volts e 100 volts, respectivamente. Supondo que se passe a medir os potenciais em relação ao B, o novo potencial de A será em volts. Beleza. U, como vocês já devem saber, é a diferença de potencial. Ou seja, U vai ser a diferencial do potencial de A menos o potencial de B. O potencial de A, como já falou na questão, é 150. E o de B é 100. Quer dizer que o novo potencial de A vai ser 50 volts. Só isso. Questão 2. Qual é o potencial elétrico situado em um ponto B, situado a 90 centímetros de uma carga elétrica de carga igual a 5 vezes 10 a menos 6? Questão 2. A gente vai usar a fórmula do potencial elétrico, que é V igual a KQD, tal que ele está perguntando qual é o potencial. Beleza. A distância de uma carga para outra é de 0,9 metros. Aí ele deu em centímetros, ou seja, 0,9 metros é a mesma coisa que 90 centímetros. Dá no mesmo. O valor da carga é igual a 5 vezes 10 a menos 6. E a constante vezes 10 a nona. E agora é só substituir. Já que Q, que é 5 vezes 10 a menos 6 vezes, que é K, 9 vezes 10 a nona, sobre 0,9. Multiplica isso aqui, que vai dar 45 vezes 10 a terceira. E eu jogo essa vírgula para cá. Jogando essa vírgula para cá vai ficar 9 vezes 10 a menos 1. 45 dividido por 9, 5. Divisão de potência de mesma base. Subtraio esse por esse, ou seja, 3 menos 1. Menos com menos, mais 3 mais 1 é igual a 5. Eita, é não. É 4, desculpa aí. 10 elevado à quarta.